Um forte sismo ocorrido hoje em Myanmar causou pelo menos 144 mortos e 732 feridos no país. O terremoto também atingiu a Tailândia, deixando vítimas mortais. Um forte terremoto abalou Myanmar e a vizinha Tailândia esta sexta-feira. Mais de 140 pessoas morreram em Myanmar e mais de 700 ficaram feridas, de acordo com o chefe da junta militar de Myanmar. Fotografias e vídeos de duas cidades duramente afetadas mostram danos consideráveis. O terremoto da magnitude 7,7 com epicentro perto de Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar, ocorreu ao meio-dia, hora local, e foi seguido de uma forte réplica de magnitude 6,4. A dimensão total das mortes, dos feridos e da destruição não foi imediatamente conhecida, em especial em Myanmar, um dos países mais pobres do mundo, mergulhado numa guerra civil e onde as informações são objeto de um controlo rigoroso. Na capital tailandesa, um arranha-céus em construção ruiu e há dezenas de trabalhadores desaparecidos. No total, morreram 8 pessoas na Tailândia, de acordo com os mais recentes dados das autoridades. O vice-primeiro-ministro tailandês disse que as buscas continuam para encontrar 81 pessoas presas nos escombros do edifício em Bangkok. Israel ataca Beirute pela primeira vez após cessar-fogo que pôs fim aos combates com o Hezbollah. Confira esta e outras notícias no Giro pelo Mundo. Israel lançou o seu primeiro ataque contra Beirute, capital do Líbano, desde que o cessar-fogo de novembro pôs fim aos combates entre o exército israelense e o Hezbollah. As forças israelenses avisaram a população para deixar partes de um subúrbio de Beirute antes dos ataques, prometendo retaliar o que dizem ter sido ataques lançados do Líbano para Israel. O grupo militante libanês Hezbollah negou ter disparado quaisquer rockets e acusou Israel de procurar um pretexto para renovar os ataques. Washington rejeitou a proposta do presidente russo Vladimir Putin de colocar a Ucrânia sob o controlo temporário da ONU. Putin afirmou que tal poderia ser feito até que fosse eleito um governo competente no âmbito de novas conversações sobre um cessar-fogo e uma paz a longo prazo que pusesse fim à invasão em grande escala de Moscovo, agora no seu 4º ano. No entanto, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca respondeu ao discurso de Putin esta sexta-feira, afirmando que a governação na Ucrânia é determinada pela sua Constituição. O presidente chinês Xi Jinping reuniu-se hoje em Pequim com líderes de multinacionais, visando aumentar a confiança dos investidores num período de incertezas suscitadas pelo agravamento da guerra comercial lançada pelos Estados Unidos. Alerta sanitário em Espanha devido à presença de salmonelas em torresmos. O alerta sanitário evoluiu rapidamente, abrangendo agora 8 marcas diferentes de torresmos e vários lotes de produtos distribuídos em todas as comunidades autónomas da Espanha. Este é o terceiro alerta emitido na mesma semana, o que sublinha a gravidade da situação e a necessidade de máxima prudência por parte dos consumidores. Em caso de sintomas como diarreia, vômitos, febre ou dor de cabeça após o consumo de qualquer um destes produtos, recomenda-se a procura imediata de assistência médica num centro de saúde. A infecção por salmonela é geralmente tratada com líquidos e repouso e, em alguns casos graves, com antibióticos.
Donald Trump disse que os Estados Unidos precisam da Groenlândia. Também anunciou tarifas comerciais sobre todas as viaturas que não são fabricadas no país. Ele também assinou um decreto para mudar as regras do sistema eleitoral vigente. A ordem executiva assinada por Trump determina a exigência de ao menos um documento como prova de cidadania para se registrar como eleitor. De acordo com a Casa Branca, a medida vai impedir cidadãos estrangeiros de interferir nas eleições americanas. O decreto define ainda que as cédulas devem ser recebidas por comitês de apuração até o dia da eleição. Nos Estados Unidos, é comum o envio de votos pelo correio. A ordem executiva assinada pelo presidente cita ainda que a Índia e o Brasil vinculam a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico. Um assunto de segurança nacional ganhou um novo capítulo. A revista americana The Atlantic divulgou parte das informações que o alto escalão do governo trocou em um grupo de mensagens em que um jornalista foi incluído por engano. Segundo a publicação, havia informações sobre os ataques contra os rebeldes Houthis do Iêmen que foram compartilhadas 2 horas antes dos bombardeios. As mensagens incluíam os locais que seriam alvo da operação e os tipos de aeronaves que seriam utilizadas. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse hoje que não foram discutidos planos de guerra e que nenhum dado secreto foi compartilhado no grupo. No classified information. A secretária de imprensa da Casa Branca classificou a situação como uma campanha coordenada da oposição democrata para semear o caos. Trump disse que os ataques aos Houthis vão continuar por muito tempo. O presidente também anunciou tarifas comerciais de 25% sobre carros importados de qualquer país. As taxas começarão a valer a partir de 2 de abril. Mas Trump destacou que as peças fabricadas nos Estados Unidos não serão tarifadas. E Donald Trump disse que os Estados Unidos precisam anexar a Groenlândia por questões de segurança internacional. Segundo o presidente americano, com uma infraestrutura militar na ilha, os Estados Unidos poderiam impedir ataques da Europa. Na sexta-feira, o vice-presidente J.D. Vance vai visitar uma base militar americana na Groenlândia. Em Moçambique, obras da escola secundária da Maringueia, no município de Pemba, estão paralisadas devido ao corte de financiamento dos Estados Unidos. As obras da escola secundária de Maringueia, no município de Pemba, em Cabo Delgado, arrancaram em julho de 2023 e deviam terminar em fevereiro deste ano, mas isso não aconteceu. Portão trancado e não se vê nem ouve qualquer máquina a roncar no interior deste quintal que alberga as obras da escola secundária de Maringueia, aqui na cidade de Pemba, a capital da província de Cabo Delgado. É o resultado da suspensão da nova administração norte-americana, que suspendeu as atividades da USAID, que era responsável em garantir os fundos para a construção dessa que seria a maior escola secundária ao nível desta província do norte de Moçambique. Se fosse concluída, esta escola secundária de Maringueia albergaria mais de 4.500 alunos do ensino secundário. A verdade é que a obra parou, está a parar há muito tempo. Pela magnitude da obra, eu vi que seria uma obra muito importante, primeiro para o bairro. Seria uma obra que ajudaria no crescimento do bairro. A escola secundária mais próxima fica a cerca de 5 quilômetros, o que pesa nos bolsos dos encarregados de educação, forçados a custear o transporte diário dos filhos. Os moradores viam na nova escola uma solução próxima e acessível. A suspensão foi um balde de água fria. Com a paralisação dessa escola, olho que é de um lado negativo, né? Porque é uma escola de raiz. Começou com uma construção, digamos, de invejar, né? As obras estavam a ocorrer a 100%, a uma determinada altura parou-se, não sabemos porque que parou. Estamos a pedir governos
da ONU de Moçambique para acabar essas escolas, os alunos não sofrerem. A obra já foi executada em mais de 65%. O diretor provincial da Educação em Cabo Delgado confirma que a interrupção resulta dos cortes impostos pela administração Trump à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Por causa da decisão do novo presidente dos Estados Unidos, mandou paralisar todas as atividades da USAID por 3 meses. E a obra realmente ficou paralisada. Caso realmente a USAID não continue, existem parceiros de boa fé que estão com vontade de concluir a obra. O projeto estava orçado em mais de 200 milhões de meticais. O Programa Alimentar Mundial da ONU anuncia uma diminuição de 40% no seu financiamento para 2025. Alerta ainda para uma crise sem precedentes, já que 58 milhões de pessoas correm o risco de perder ajuda. A organização comunicou que tem enfrentado atualmente uma queda alarmante de 40% no financiamento para 2025, em comparação com o ano passado. Os cortes somados ao número recorde de necessitados causam uma crise sem precedentes para milhões de pessoas em todo o mundo. A responsável do PAM para as parcerias e inovação alertou que estão perante um abismo financeiro com consequências potencialmente fatais. De acordo com as estimativas do PAM, 58 milhões de pessoas correm o risco de perder assistência vital nas 28 operações mais críticas da agência devido a financiamento insuficiente. Nos últimos meses, os anúncios de cortes na ajuda internacional têm-se multiplicado, causando inquietação entre instituições internacionais e organizações de ajuda humanitária. A administração do presidente norte-americano Donald Trump eliminou 83% dos programas da Agência de Desenvolvimento Norte-Americana, USAID, ou seja, dezenas de milhões de dólares que até agora geriam um orçamento anual de 42,8 mil milhões de dólares, o que representava 42% da ajuda humanitária desembolsada em todo o mundo.